A minha fala, já vi que ela vai bem no encontro aí do que tu disseste, mas eu quero começar um pouquinho diferente aí, né? Eu acho que eu quero primeiro assim, ó, passar uma patrola de vez por cima da ideia de alguns que a filosofia seria preconceituosa, né? E que a filosofia fosse algo exclusivo para a elite intelectual. Aliás, eu ouvi muito isso, até na minha pós-graduação. Eu vou contar um caos aqui para todos vocês. Uma vez era uma palestra, essa palestra era de filosofia do direito, então tinha muitos pós-graduandos do direito, inclusive bem mais do que da filosofia. E aí o palestrante fez uma fala bem coerente, bem acadêmica, academicista, até em vários sentidos, citando Kafka e etc. Porém, ele disse que a gente era uma elite intelectual, etc, etc. E eu tive que fazer a ponderação que, olha, no Brasil, falar de elite intelectual é tentar excluir as pessoas mais necessitadas de todo o processo da construção do conhecimento, que por si só é um absurdo, e que se a gente for analisar o conceito de elite, não existe uma elite intelectual no Brasil, né? Existe uma minoria intelectual, né? Nós, filósofos, somos uma minoria intelectual no nosso país, e não uma elite. O fato de lermos 10, 20, 30 livros, 40 livros, se somar os artigos por ano, não nos colocam em elite nenhuma, né? Muito pelo contrário, nos colocam muitas vezes em uma posição de desprezo por boa parte da população, inclusive de muitos juristas, né? E como o Luan falou, a questão dos decretos, etc., passam por cima das reais necessidades das pessoas. Uma das coisas que me chocou recentemente aí quanto à inclusão foi um decreto presidencial que a princípio vai ser revogado, tá, pela Câmara dos Deputados e pelo Senado, que dava vantagens para os municípios e escolas que tirassem os alunos com deficiência das turmas regulares e criassem turmas especiais. Isso é exclusão. Isso é exclusão. Inclusão, por mais que também o Luan falou muito bem, muitas vezes no Brasil ela está apenas no papel, mas é muito melhor que ela esteja no papel do que no papel esteja o contrário, que era o que esse decreto agora queria propor, né? Então, sim, a gente tem que marcar essa posição contrária a esse tipo de proposta. A gente quer que, por mais que tenham dificuldade, o aluno autista ou o aluno cadeirante, eles estejam na turma regular. Para quê? Para ele se sentir parte, ele se sentir incluído, se sentir acolhido pela sociedade, pelo menos ali. E para os outros alunos, para eles entenderem que existem autistas, que existem deficientes físicos no mundo. Só para citar esses dois exemplos, tá? Mas a gente poderia ir para vários e vários outros. Eu sou professor numa escola que ela é considerada referência em inclusão, uma escola municipal que é referência em inclusão. E já tive alunos das mais variadas diagnósticos e, no caso do autismo, dos mais variados graus, né? Inclusive, alunos que chegaram na escola e foi dito que jamais ia se alfabetizar, tinha vindo de ótimas escolas privadas, jamais iria se alfabetizar, e hoje tá cursando ensino médio, sabe? Bem alfabetizado, lendo e participando muito bem. E o grande trunfo que a escola pública pode ter sobre as particulares? A inclusão, né? A inclusão. Dando sequência aqui, como eu disse, né, a gente tem que dar um chute nessa ideia da filosofia preconceituosa. Por que na filosofia, quando a gente estuda história, a gente vai encontrar, no geral, homens brancos e com uma vida financeira boa, tá? Porque o mundo é preconceituoso. E o mundo é preconceituoso há séculos. Lá os gregos antigos, para ser cidadão grego e poder participar das discussões na ágora, tá? Tu tinha que ser homem, maior de idade, tá? Filho de gregos.
Então, qualquer situação fora disso, tu não podia filosofar lá na Ágora, tá? Qualquer situação fora desse padrão. Ó, temos 2 Luans. Não, agora voltamos. Desculpa. Não, tranquilo, tô brincando aqui, descontraindo um pouco. Não era a filosofia que era preconceituosa, era o mundo e sociedade grego que eram preconceituosos. Tanto é que Sócrates quebrava essa regra toda hora, chamava os escravos para filosofarem e chamava as mulheres para filosofar. Por quê? Na sociedade grega antiga, no período socrático, as mulheres estavam abaixo dos escravos aí na hierarquia. Então, e Sócrates chamava ambos, né? E ele ensinava aos seus alunos que não tinha problema nenhum. Inclusive, ele mostrava que os escravos ali culturalmente eram melhores em matemática, que as mulheres sabiam muito mais de amor do que os homens e tal. E isso tudo pesou muito fortemente na acusação do Sócrates à morte. Então, se a gente olha lá nesse início, a filosofia ela é completamente contra o preconceito. Sócrates dizia, conhece-te a ti mesmo. Sócrates dizia, só sei que nada sei. Para tu saber que nada sei, tu não precisa, vamos dizer assim, ser uma pessoa do padrão social. Tu pode ter deficiências das mais variadas, e isso não vai impactar na tua capacidade de reconhecer os teus próprios limites, de reconhecer a tua própria ignorância e estudar cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. E o Sócrates queria, era essa inclusão. Ele fazia isso e isso custou a vida dele. Os anos foram se passando e as outras sociedades que vieram, em algum sentido, foram até mais preconceituosas do que aquela sociedade grega antiga. Então esse preconceito se perpetuou por Roma, pelo período medieval, pela modernidade, etc, etc. E hoje a gente vive um momento, vamos dizer assim, muito frutífero na filosofia. E temos filósofas mulheres, sim, temos filósofos negros, temos filósofos brancos, temos filósofos que vêm da classe popular, e assim por diante, certo? Filosofia, uma das outras características é pensar com a própria cabeça, ou como Immanuel Kant dizia, o sapere aude, ousar saber com a própria cabeça, ousar conhecer, né? Ousar fazer a experiência empírica. Então, definitivamente, a filosofia, muito além das questões éticas, pensando até nas questões epistêmicas, ela é inclusiva. Ela quer que todos pensem. Então eu diria assim, ó, até já que eu falei do Kant, eu vi alguém aqui que falou do Kant, aí eu vou furar a fila, né? Claro que depois o Luan também responde essa questão. A Cacilda, ela deu um parabéns ao Luan e trouxe aí a questão do Kant, né? O que ele tem a dizer sobre a inclusão. Eu não me lembro, ou pelo menos não pesquisei isso, né? Então não sei assim uma questão específica do Kant. Mas, por exemplo, ele fez um estudo sobre aquilo que ele chamava de doenças mentais, lá antes ainda da crítica da razão pura. E nesses estudos, ele vai classificar como a mais perigosa e problemática doença mental a burrice. Ou seja, para ele, vamos dizer assim, o que hoje a gente pode chamar de déficit de atenção, de transtorno do espectro autista, de transtorno global do desenvolvimento, ele vai considerar que todas essas questões o indivíduo deve ser incluído, pode filosofar, pode ousar saber. Porém, o indivíduo burro, esse é complicado, é difícil. Agora, o que é a burrice para o Kant, né? A burrice para o Kant, vou adicionar aqui o Luan aqui. A burrice para o Kant é a pessoa... Fábio. Tranquilo. A burrice para o Kant é a pessoa que não ousa saber.
É a pessoa que acha que sabe de tudo e não precisa saber mais nada. E isso para o Kant realmente era perigoso e antifilosófico. E por que ele achava isso? Por que ele achava, então, que a burrice era o grande problema e não outras, como ele chamava, doenças mentais? Porque ela faz as pessoas que estão à volta do indivíduo sofrer. Enquanto, por exemplo, vamos dizer assim, um transtorno global de desenvolvimento, o indivíduo sofre. Agora, a burrice, ele faz os outros sofrerem, porque o burro é preconceituoso, porque ele acha que só ele é certo, todos são errados, que ele é o único jeito de existir que pode ser aceito, que ele tem o único discurso que é correto, né? Então, vamos dizer assim, para o Kant, a pessoa que empaca e não consegue ousar saber, essa pessoa realmente que se exclui da filosofia e não a filosofia que exclui ela. E as pessoas com outros tipos de distúrbios, elas têm condição e elas podem também viver e conviver o sapere aude, né? Seguindo aqui, antes de terminar, né? Um chavão, uma frase que eu falo há um bom tempo. Que é assim, a filosofia é para todos. Todos podem, todos devem filosofar. Mas a filosofia não é para qualquer um. A pessoa que não está disposta a abandonar, pelo menos temporariamente, algumas de suas crenças para pesquisar, para estudar, para ler artigos, para ouvir opiniões distintas, para fazer experiências empíricas, a pessoa que não está disposta para isso, ela não vai conseguir filosofar, ela não vai querer filosofar, aquilo vai chatear, ela vai se incomodar com aquilo, ela vai acusar a filosofia de coisas que não cabem a ela, etc, etc. Então a filosofia é para todos, mas não é para qualquer um. É para todos que estiverem dispostos a refletir sobre si mesmo, sobre o mundo, né? A fazer algo que na filosofia a gente chama de suspender o juízo para pesquisar, estudar, analisar as premissas, etc, e etc. E isso, uma pessoa com deficiência, uma pessoa com autismo, uma pessoa com transtorno do desenvolvimento, ela pode fazer da sua maneira. Talvez ela não consiga perguntar os porquês, dos porquês, dos porquês, dos porquês, e chegar a um nível tão complexo e profundo como a filosofia do Hegel. Pode ser que não. Mas quantas pessoas que não têm nenhuma deficiência conseguem? É ou não é? Então, a gente deve sim ensinar filosofia. E talvez eu tenho certeza que a gente poderia aprender muito mais, dando mais espaços para o filosofar das pessoas com deficiência. Por quê? Como o Luan falou ali, a pessoa com deficiência luta muito mais. Luta muito mais. Ela tem que lutar contra a sociedade que não aceita ela. Ela tem que lutar, às vezes, com a família que sofre junto, que não entende o que está acontecendo. Ela tem que lutar contra o governo, que quer fazer projetos para excluir. Ela tem que lutar contra o mercado de trabalho, que não quer dar espaço para ela. E assim por diante. Então, a pessoa com deficiência, seja qual for, é um guerreiro, é um batalhador. E a gente tem que abrir espaços para que essas pessoas possam refletir, chegar às suas próprias conclusões sobre o mundo, sobre a vida e apresentar para nós. A gente tem que ouvir o que o deficiente físico tem a dizer sobre a vida, sobre a sociedade. A gente tem que ouvir o que a pessoa cega tem a dizer, os surdos, os autistas, etc, e etc, etc. Porque todos nós vivemos no mesmo mundo, tá? Mais uma vez aqui, pontuando a questão da capacidade intelectual em relação ao filosofar. É, bem dizer, um conceito estabelecido de que as crianças são filósofas natas. Justo as crianças que estão se desenvolvendo.
Então, achar que a pessoa, por causa de uma deficiência, não vai poder filosofar é um absurdo total. É uma falta de sensibilidade sem razão, sem motivo. De uma criança, não se espera que a criança leia Hegel e entenda Hegel, certo? Mas ela pode vir a entender Hegel. A mesma coisa, então, referente às pessoas com deficiência. É um absurdo essa ideia de pensar só uma filosofia de elite, de pensar só uma filosofia profundíssima, de pensar uma filosofia complicadíssima. Se a gente pensasse mais numa filosofia dinâmica de vida, essas questões todas aí, que estavam ali no título da live, na descrição, se a filosofia é inclusiva, já estaria clara, evidente e etc. Né? Quem sabe, num futuro, a gente possa ter e debater muitos mais textos filosóficos de pessoas com deficiência. E aí, conceitos como inclusão, acessibilidade, sejam conceitos muito mais claros para todos, porque eu creio, sinto, percebo que hoje não são muito confusos, né? Até eu me lembro quando eu estava na Secretaria de Acessibilidade, quando pegava as referências internacionais de acessibilidade são muito difíceis, né, para a cultura brasileira. Porque, por exemplo, assim, um supermercado, tá? Uma das coisas que é básica para o supermercado ser acessível. O produto que está em cima da prateleira, ele tem que ser o mesmo produto até embaixo. Por quê? Bom, tem as pessoas com nanismo e tem os cadeirantes. Como é que eles vão pegar o produto lá em cima? Certo? Questão do piso prototátil para as pessoas cegas. Mas muitas vezes o piso prototátil colocado de maneira equivocada, ele prejudica o cadeirante que vai passar ali. E assim vai, né? Às vezes, por exemplo, a questão sonora para os autistas, né? Geralmente não tem cuidado nenhum em prédios, estabelecimentos comerciais e etc. Muito pelo contrário, ainda se coloca uma música relativamente alta no fundo, os prédios não têm nenhum tipo de cuidado acústico e assim por diante e tal. Então, não tenho dúvida, e assim eu termino a minha fala, né, que a filosofia tem todas as dicas, todas as ferramentas para a inclusão. De Sócrates, Kant, Hegel, Platão. Isso está na episteme filosófica. Isso está no modus operandi do filosofar. Mas quem é preconceituosa de fato, e aí não é só referente a deficientes, mas referente a mulheres, negros, pobres, tá? E o preconceito se acumula, soma. Aliás, quem diz isso é Angela Davis, uma filósofa negra, né? Então o preconceito ele se acumula, soma-se. A pessoa que tem, vamos dizer assim, está mais fora desses padrões, ela sofre mais preconceito. É a sociedade, e tem sido assim desde lá dos princípios dos tempos. E eu acho que quando a gente entrar nessa questão sobre se a filosofia é inclusiva ou não, lembre-se de Sócrates, né? Que se sacrificou numa sociedade preconceituosa para que todos realmente pudessem filosofar. Por quê? Porque ele acreditava que a felicidade passava por tu refletir sobre a tua vida e tentar fazer o melhor para todos, certo? Então eu encerro, eu acho que eu vou trazer uma frase aqui que eu publiquei segunda-feira, aliás, segunda-feira na página Filosofia Hoje. Recomendo que todo mundo que está assistindo aqui, eu tenho também Filosofia Hoje no Instagram, também, vai lá, nos segue lá, e o canal no YouTube, Filosofia Hoje no YouTube também para você seguir. Olha aqui a frase do Santo Agostinho, tá? Há pessoas que desejam saber por saber. Isso é curiosidade. Outras desejam saber para alcançar fama. E isso é vaidade. Outras para enriquecer com a sua ciência. E isso é negócio trope. Outras para serem edificadas. Isso é prudência.
e outras desejam saber para edificar a vida dos outros. E isso é que de fato é caridade. Ousem saber. E ousem saber para quê? Veja bem, Agostinho não lança nenhum valor moral sobre os outros saber. Mas eu acredito que devemos ousar saber para buscar edificar a vida dos outros. E se for para edificar a vida daqueles que mais precisam, daqueles que são mais excluídos, como as pessoas com deficiência, aí é uma caridade ainda maior. Agradeço a todos. Você que assistiu até aqui certamente é um amante da filosofia. Então deixa o like, se inscreve, ativa o sininho, comentário, todo esse tipo de coisa que ajuda a página Filosofia Hoje a crescer cada vez mais. Mas se tu queres realmente fazer a diferença, manda um pix para fabiogt@filosofiahoje.com. É meu e-mail. Manda um pix de qualquer valor que vai fazer a diferença para eu trazer conteúdo legal aqui para vocês e filosófico toda semana. Assiste mais um vídeo. Obrigado, valeu e até a próxima!